Olá, amigo telespectador e internauta, estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais, destacando o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu nesse meio de semana, o esporte nas cidades, os clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e muito mais. Acompanhe a gente no Esporte Mais. Bom, estamos terminando mais uma semana aí do nosso Esporte Mais e a rodada, vamos dar uma geral aí nos jogos de durante toda essa semana do Campeonato Brasileiro, né? Antes de entrarmos na expectativa para a final da Copa do Brasil. Com relação aí aos jogos, a gente vai trazer agora os resultados dessa 24ª rodada que começou já na segunda-feira. Vamos lá, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela começou na segunda-feira com a vitória do Santos sobre o Bahia por 2-1 de virada. Na terça-feira, o América Mineiro continuou sua via crucis aí na vice-lanterna do campeonato, perdendo em casa para o Bragantino por 2-0. Agora vamos aos jogos dessa quarta-feira envolvendo dois times do Rio. Num jogo muito fraco, o Flamengo, mais uma vez, jogou mal e ficou no 0-0 fora de casa com o Goiás, no estádio Railê Pinheiro, lá na Serrinha, em Goiânia. Já no Maracanã, mesmo sem uma grande atuação, o Fluminense venceu o Cruzeiro com um gol. É aquela história, né? Golaço pelo efeito que o Léo Fernandes botou na bola, mas a galera do Cruzeiro acha que o goleiro Rafael Cabral vacilou. A verdade é que o gol aconteceu e o Fluminense venceu por 1-0. E complementando a quarta-feira, o São Paulo é outro que segue mal. Verdade que entrou em campo com time reserva, pensando na Copa do Brasil, na decisão de domingo, mas perdeu para o Fortaleza em casa por 2-1. Rames Rodrigues marcou seu primeiro gol com a camisa São Paulina, mas ao mesmo tempo perdeu um pênalti. Bom, tá aí então os jogos de segunda até quarta-feira. Agora a gente vai falar especificamente dos jogos dessa quarta-feira envolvendo os clubes do Rio. O Flamengo em campo contra o Goiás, o Fluminense contra o Cruzeiro. Quem fala dessas duas partidas é Pedro Paes. E aí, Pedrinho? Maurício, Flamengo, a fase não é boa. Que jogo ruim, nossa senhora, um 0-0. O time do Flamengo totalmente desorganizado. O Goiás, que eu vi até alguns jogos aí, mais ou menos, do Goiás, também horroroso. Um jogo para esquecer. O Flamengo perdeu o essencial deles, que era o toque de bola, os grandes jogadores aí decidindo e a organização em campo. E depois de São Paulo, eu falei isso lá atrás e repito, ia embolar com as estrelas aí, a fogueira das vaidades, essa coisa toda, e muitos problemas extracampo também. O Flamengo hoje é uma bagunça dentro e fora de campo. Não dá para falar nada desse 0-0. O Flamengo tem que melhorar muito. Claro que quem viu aí a virada, o jogo contra o Botafogo, o Flamengo ganhou e jogou muito bem porque tem grandes talentos, mas o coletivo hoje tá muito ruim, muito fraco. Enquanto o Fluminense, aquele jogo honesto de sempre, né? Toque de bola, envolveu o Cruzeiro em várias situações. O Cruzeiro também não fez um esquema de jogo de ser reativo, de marcou muito bem. Destaque aí pro Marcelo, né, que jogou muito, e o golaço do Léo Fernandes. O Fluminense continua aí com a sua base do trabalho do Diniz, né, amplamente aí querido por todo mundo, e o Fluminense caminha aí para pelo menos aí disputar essa Libertadores aí muito bem, né. O Campeonato Brasileiro vai depender muito das oscilações do Botafogo, mas em resumo, o Fluminense muito bem e o Flamengo tem que melhorar muito, está muito mal. Bom, a rodada prossegue, né, em virtude da final da Copa do Brasil.
a gente tem uma rodada diferente, com jogos aí, teve uma semana quase toda de jogos, né? E nessa quinta-feira, onde mais 3 jogos movimentaram essa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o Vascão da Gama, que vitória, que noite para o torcedor cruzmaltino, na volta a São Januário, 5-1 em cima do Curitiba. E daqui a pouquinho o Pedrinho fala aí sobre o seu Vascão, né? Que jogo, hein? Que jogo. O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2-1 e um jogo que interessava muito ao Botafogo, o Grêmio derrotou o Palmeiras por 1-0, o Grêmio subiu para a 3ª posição, o Palmeiras estacionou aí a 7 pontos do Botafogo e a gente vai saber do Pedrinho. Pedrinho, não podia deixar de pedir a sua opinião sobre o Vascão da Gama, né? Maurício, noite de festa em São Januário. Um clima muito, muito bacana, a torcida chegou junto, o time correspondeu, um jogo que parecia difícil, o Vasco começou muito bem, aquela pressão que ele faz no começo do jogo, né? Já virou o jogo aí com 2-0 e logo no começo do segundo tempo já faz o segundo, já faz o terceiro, aliás. E placar de 5-1, um jogo aí histórico, né, pela volta do São Januário, por tudo que aconteceu. E dá ânimo, né, dá força. Hoje a gente vê um time organizado, um time que tem defesa, meio campo e ataque. Payet, o Verratti, o Pet quando entra. E um destaque aí o Paulinho, que não aparece muito pro jogo, mas pro jogo, hoje ele é o jogador mais importante, a meu ver. Claro que o Verratti com os gols é importantíssimo, mas o Paulinho tá jogando muita bola. Então o Vasco aí trilhando aí o caminho das vitórias e vamos prosseguir. Tem muito campeonato, cada jogo é uma final de campeonato pro Vasco, pela pontuação muito baixa que fez no primeiro turno, continuar nessa batida aí. Eu não vi esse jogo do Atlético Paranaense contra o Internacional, mas o Atlético aí pontuou em casa, né, o normal, o Internacional preocupado aí com a Libertadores, né, com o Fluminense e não está muito ligado no Campeonato Brasileiro não. Vi o jogo do Grêmio e Palmeiras, o Grêmio muito fragilizado, fez um gol, depois o Palmeiras jogou o tempo todo para cima do Grêmio, foi ganhando espaço, e não conseguiu pelo menos o empate, mas foi um jogo aí, tenho visto alguns jogos não muito bons, e foi mais um jogo que o Palmeiras dominou, o Grêmio quis ser reativo, mas não tinha um escape, um jeito de colocar o Palmeiras ali em alguma dificuldade. No final ainda tentaram, no segundo tempo, o técnico do Palmeiras, o Abel, ainda colocou alguns jogadores titulares, que não foi misto, mas teve aí o Rony, não jogou, alguma coisa assim, né? Ainda colocou o Rony, mas não deu, o Grêmio aí pontuou e continua a perseguição com o Botafogo. Não está resolvido o campeonato, tem muita rodada aí pela frente, tem muito o que fazer ainda no Campeonato Brasileiro. E no sábado, fechando a rodada, tem Atlético Mineiro e Cuiabá lá na Arena do Galo. Meu amigo Pedrinho, me diz aí, qual é a sua expectativa para o Botafogo contra o Corinthians? É momento de reagir, mas um adversário pressionado, né? O Botafogo tá naquela oscilação. Hoje vai enfrentar o Corinthians também, que preocupado aí com estar ali perto ali da zona da confusão, como diz o professor, né? E o Botafogo tem que voltar àquele ritmo que fez no campeonato quase todo, para manter essa pontuação acima aí, colocar 10 pontos, 9, seja lá o que for, e manter. Tá oscilando, tem tudo para voltar, né, a velha forma, porque time tem banco, hoje está bem estruturado, um time que
e sai rápido, um time veloz, e aquela coisa, aquela sensação que nós temos assim, ó, o Botafogo vai ganhar esse jogo a qualquer momento. Eu não estou sentindo mais isso. Eu tô vendo as dificuldades que eles têm da saída rápida da defesa, meio campo, ataque. Os jogadores parecem um pouco presos. No meio disso tudo teve o Tiquinho, que teve uma contusão, mas foi uma coisa pontual, já voltou. Vamos ver, o Botafogo tem que continuar aí a sua trajetória, né, de vitórias. O jogo hoje não vai ser fácil contra o Corinthians, mas dá para ir a gente refletindo em cima do que foi o campeonato. O Botafogo parar de oscilar, vai ser campeão tranquilo, tá? A vantagem é muito grande, ainda foi ajudado aí, né? O Grêmio 1-0 em cima do Palmeiras. E torcer aí pro Botafogo continuar, porque eu acho que o Brasil todo tá torcendo o Botafogo, porque é um time querido, um time que tá jogando bonito, então a gente costuma torcer para quem está bem, né? Então eu acho que o Botafogo merece aí essa pontuação e seguir em frente. Bom, agora a gente fala do esporte nas cidades. Um espetáculo de mountain bike vai tomar conta de Magé no desafio Raiz da Serra de Downhill, terceira etapa da Liga Carioca. Nesse final de semana, dias 23 e 24 de setembro, o evento tem o apoio da Prefeitura e deverá reunir 120 atletas que vão percorrer 1 quilômetro de obstáculos na Serra Velha que liga a cidade de Magé a Petrópolis. Segundo a organização, grandes nomes deverão competir. O evento previsto para a Ilha das 8 às 17 horas, em categorias que agrupam atletas a partir dos 12 anos, sem limite de idade, tanto no masculino quanto no feminino. Um evento já que vem marcando a região e que acreditamos vai, mais uma vez, ser um grande destaque para o magéense e para os visitantes. E agora a gente traz outras notícias do esporte nas cidades. O Magé Handstar enfrentará neste domingo, dia 24, o Beija-Flor de Nilópolis, em partida válida pelo Campeonato Carioca de Handebol Adulto. O jogo acontece às 14 horas no ginásio poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso. O Magé Handstar está na segunda posição no grupo B com 9 pontos, um atrás do Niterói Rugby, que tem 10. Já o Beija-Flor tem apenas 1 ponto, está em quarto lugar. O primeiro colocado de cada grupo vai direto para a semifinal e o segundo e terceiro de cada chave ainda disputam as quartas de final para conseguir chegar às semifinais. Por isso, a vitória nesse jogo em casa é de grande importância. Teresópolis vai sediar nesse final de semana, dias 23 e 24 de setembro, das 8 às 22 horas na Praça de Esportes Radicais, uma seletiva sudeste de street skate. A competição vale vaga para o Campeonato Brasileiro. Esta semana aconteceu em Macaé a etapa de atletismo dos Jogos Estudantis das Escolas Municipais. As competições foram disputadas no Forte Marechal Hermes na quarta-feira, dia 20, e na quinta-feira, dia 21. Autoridades estiveram presentes, como o prefeito Elbert Rezende e secretários, e ainda atletas macaenses que representam o município em competições fora da cidade, como Ruro Figueira Rocha, Thiago Rezende, Raquel de Souza e Rian Gonçalves. Momento agora de trazermos um giro pela movimentação dos clubes de menor investimento e vamos conferir aí da Série C do Brasileirão, Série B1 e B2 do Estadual, a B2 que tem o Magéense na disputa. Vamos conferir. Quem fala sobre os clubes de menor investimento é o nosso amigo Gabriel Andreso. Eu aproveito para parabenizar aí o Gabriel e a equipe da Rádio Manchete, que retornou às transmissões esportivas com a narração do super competente João Guilherme. Parabéns aí, muito bacana. Eu que comecei no rádio, acho muito legal a gente ver uma rádio tão tradicional voltar às coberturas esportivas. Gabriel, fala aí dos clubes menores, incluindo o meu América.
Alô, Aragão, um abraço para você e para todos ligados conosco aqui no nosso boletim do site acessocarioca.com.br, chegando mais uma vez com todas as informações dos clubes de menor investimento e também das competições por eles disputadas. A gente já começa dizendo que as semifinais da Copa Rio estão definidas. Os 4 classificados via quartas de final foram conhecidos neste meio de semana. São eles América, Olaria, Portuguesa e Serrano. O América passou pelo Friburguense após empatar em 0-0 na última quarta-feira, depois de ter vencido na ida por 2-0. E os rubros enfrentam o Olaria na semifinal. Olaria que passou pelo Nova Iguaçu também com um empate em 2-2, mas depois de ganhar o primeiro jogo por 6-0. Já no outro lado da chave, o Serrano foi quem se classificou com mais emoção. Empatava em 0-0 com o Petrópolis até os 48 do segundo tempo, quando conseguiu marcar um gol através do zagueiro Diego Macedo. Como na ida tinha perdido por 2-1, essa vitória por 1-0 levou a decisão para os pênaltis, onde o Serrano voltou a vencer por 5-4. O detalhe é que essa vitória no tempo normal foi conquistada não só de maneira muito dramática, mas até podemos dizer heróica. Isso porque o Leão da Serra perdeu o goleiro Luiz Henrique expulso aos 40 do segundo tempo e teve que colocar um jogador de linha no gol, Edmundo Júnior, filho de Edmundo, animal que inclusive uma vez já até passou por uma situação muito parecida com essa. E ainda assim, o Serrano conseguiu se lançar ao ataque, mesmo com um a menos, mesmo com um jogador de linha na baliza, e vencer a partida. Nos pênaltis não foi o Edmundo Júnior que ficou no gol, foi o Diego Macedo, justamente o autor do gol do tempo normal, por ser mais alto. Ele na linha, no tempo normal, tinha que ir para a área para tentar o gol e foi exatamente isso que acabou acontecendo. Então o Serrano classificado, nunca tinha ido a uma semifinal de Copa Rio até este ano, enfrenta a Portuguesa que nesta quinta-feira derrotou o Duque de Caxias pelo placar de 3-1. As datas e os mandos das semifinais já estão definidos. América e Olaria, primeiro jogo na quarta-feira que vem, dia 27, do estádio Giulite Coutinho, jogo de volta no dia 4 de outubro, quarta-feira seguinte, na rua Bariri. Olaria, portanto, decide em casa. Já em Portuguesa e Serrano, o primeiro jogo é na Ilha do Governador, também na próxima quarta-feira, no estádio Lúcio Brasileiro. A partida de volta será na quinta-feira da outra semana, dia 5 de outubro, no estádio Atílio Marotti. Quem se classificar para a final garante vaga em competições nacionais, seja a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileirão do ano que vem. O detalhe é que América, Olaria e Serrano nunca sequer chegaram a uma final de Copa Rio. Então, de alguma maneira, teremos equipes inéditas nesta decisão. Só a Portuguesa já conseguiu ser finalista e, inclusive, campeã. Isso foi no ano de 2016. Falando em competições nacionais, a gente destaca agora o Volta Redonda, que entra em campo neste sábado, às 7 da noite, diante do Amazonas. Jogo muito importante pela quarta rodada, antepenúltima, da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Voltaço que tenta se recuperar depois de ter perdido para o próprio Amazonas por 2-0 no fim de semana passado. O técnico Rogério Corrêa conta com o retorno do atacante Caio Vitor, que estava suspenso e agora retorna ao time titular. Partida no Estádio da Cidadania, que marca também a segunda oportunidade do Voltaço jogar em casa, onde derrotou todos os seus adversários desta fase. Tanto o Botafogo da Paraíba, na primeira fase e na segunda, quanto o próprio Amazonas e o Paysandu. Essas equipes se encontraram ainda nos pontos corridos e o Voltaço sempre saiu vencedor. Se conseguir repetir a dose, o Esquadrão de Aço, que atualmente é o segundo colocado do seu grupo com 4 pontos, tem grande chance de chegar à semifinal e, consequentemente, de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo de sábado, o Voltaço joga em João Pessoa contra o Botafogo e volta a decidir em casa diante do Paysandu na rodada final. Para concluir, a gente traz agora os jogos deste fim de semana nas séries B1 e B2 do Campeonato Carioca, a terceirona e a quartona, que seguem acontecendo nos próximos dias e com partidas importantes. Na terceirona teremos Serrano e Friburguense, Barra da Tijuca e Pérolas Negras, também o duelo entre Paduano e Macaé, 7 de abril e Nova Cidade, Duque de Caxias e Serra Macaense e São Gonçalo e Goitacás. Já na Série B2, a quartona, Rio de Janeiro e Zinzane, São Cristóvão e Angra dos Reis, Campo Grande e Búzios, Barra Mansa e Bom Sucesso, Carapebus e Rio São Paulo, Imagense e Belfor Roxo. Vale lembrar que na ida, aliás, na primeira rodada, o Angra dos Reis levou o WO por não ter jogadores inscritos suficientes, perdeu na altura para o Rio de Janeiro sem sequer jogar. O Tubarão Azul agora tenta regularizar a situação dos seus jogadores para que possa estar em condições de jogar diante do São Cristóvão. Partida essa marcada para a rua Figueira de Melo, estádio Ronaldo Nazário, neste domingo às 15 para as 3 da tarde. Essas e outras informações você acompanha no site acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão. Grande abraço. Bom, vou aproveitando a participação do Gabriel Andreso para registrar aqui mais uma vez
os 119 anos do meu América Futebol Clube, comemorados esta semana. Time de muita tradição no futebol do Rio de Janeiro, mas que nos últimos anos vem padecendo na segunda divisão do Campeonato Estadual, sem conseguir disputar divisões do Campeonato Brasileiro. E agora, mas esse ano, como falou o Gabriel, tenta chegar à final da Copa Rio para pelo menos garantir no ano que vem a disputa ou da Série D do Brasileiro ou da Copa do Brasil. Falando de passado, o América tem 7 títulos de campeão estadual. As últimas glórias, no entanto, já fazem algum tempo. Depois do grande time de 1974, comandado por Edu, irmão de Zico, campeão da Taça Guanabara, o América voltou a brilhar em 82, quando ganhou a Taça Rio pela primeira vez, valendo o segundo turno do Campeonato Carioca, e também o título de campeão dos campeões, passando por equipes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e Guarani na decisão. Em 86, o América chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro e por muito pouco não decidiu o título com o Guarani, perdendo para o fortíssimo time do São Paulo, que acabou sendo campeão daquele ano. Porém, dos anos 90 em diante, o time foi entrando numa decadência com muitos problemas políticos internos e hoje tenta se reerguer. Boa sorte para o meu América. Afinal de contas, nós queremos muito mais. Como diz o hino. Parabéns, Mecão. Bom, agora o momento é de falarmos sobre Copa do Brasil. Nesse domingo sai o campeão. Ou o São Paulo conquista pela primeira vez, ou o Flamengo vai para a sua 5ª conquista. No Maracanã deu São Paulo 1-0. Pedrinho, o que você acredita que pode acontecer no Morumbi? Tudo pode acontecer? Diz aí qual é a tua expectativa. Maurício, o Flamengo a gente tem que sempre acreditar pelo plantel que tem, o timaço que tem, é só acertar. O Flamengo tem oscilado demais, não tem jogado nada, muito uma situação conturbada dentro e fora de campo, é soco, é mordido em virilha, é não sei o quê. Toda hora tem uma notícia ruim vindo da Gávea. Por incrível que pareça, o jogo em São Paulo pode ser aí também, sabe, a reviravolta desse final de ano aí do Flamengo. Praticamente está disputando só a Copa do Brasil. Se ele perde essa Copa do Brasil aí, aí vai soltar uma bomba lá na Gávea, porque a torcida não aguenta mais, agride e xinga e não dá força pro time. E o São Paulo, né, dentro da expectativa do Dorival Júnior, vai jogar ali fechadinho, um futebol compacto e jogar em cima dos erros do Flamengo, que tem errado muito. Joga em casa, que se fizer um bom jogo, levar até ali uns 30, 40 minutos do primeiro tempo, segurando o placar, eu acho que a torcida vem junto, o São Paulo em crises aí há anos também, né? Tá saindo aí agora dessa crise e até por merecimento a Copa do Brasil, acho que vai fechar esse ciclo ruim do São Paulo. Mas com o Flamengo não se brinca, tem que jogar muito, porque tem grandes jogadores que podem decidir a qualquer momento. É um jogo muito difícil, está totalmente aberto. O Flamengo pode, com um gol já vai para pênalti, 2 gols o Flamengo vira aí e é campeão. Então é um jogo muito difícil, muito complicado, não dá nem para colocar um placar, porque vai ser difícil, tanto para o São Paulo quanto para o Flamengo. Bom, para fechar aí o programa de hoje, a gente lembra que após a realização de um animado e surpreendente Grande Prêmio de Singapura, vencido por Carlos Sainz, fazendo aí uma vitória da Ferrari depois de mais de um ano, a Fórmula 1 segue para o GP do Japão nesse final de semana. Rodada dupla ali na Ásia. Depois dos resultados em Marina Bay, Max Verstappen não poderá carimbar ainda o tri, mesmo que ele vença em Suzuka, e poderá apenas ampliar a vantagem sobre seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, ambos da RBR, isso na classificação do Mundial de Pilotos.
Mas quem sabe outra surpresa no Japão, né? Vamos aguardar. A gente deseja a todos um ótimo final de semana e voltamos em breve, né, junto com a nossa equipe técnica, com mais um Esporte Mais. Grande abraço e até lá! Ai, que delícia o verão, a gente mostra o brim, a gente brinca no chão. Aham. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o brim, a gente brinca no chão. Chegando no pileiro. Ai, que delícia Tchaca, o tchaca, verão, a gente mostra o brim, a gente brinca no chão. Hoje eu estou aqui num local encantador que fica na zona rural, em Cantagalo, Rio das Ostras, né? Já falei um pouquinho do Sítio da Uva, mas hoje eu estou aqui no Rancho da Pedra e vou mostrar para vocês os encantos deste lugar paradisíaco que fica aqui em Rio das Ostras. Here we go. Primeira vez que visito o rancho. É a primeira vez, vim conhecer aí, achei muito bom, bonito, tranquilo, espaço muito bem elaborado aqui. Sabrina, esse lugar é incrível, né? Encantador. Muito, muito. É um ambiente muito familiar, né? A gente funciona sábado e domingo, das 9 às 17 horas. A gente tem campo de futebol, pesca e sol, de rede de descanso e o playground infantil, que é cortesia para quem almoça. O nosso almoço é self-service na balança com churrasco. A gente tem piscina, estacionamento também, que é cortesia para quem almoça. A gente fica localizado em Cantagalo, Rio das Ostras. O endereço é Estrada Jundiá, número 200, Cantagalo, Rio das Ostras. É por ordem de chegada, né? A gente não faz reserva e nem agendamento. A gente aluga para eventos também de empresa, aniversários. Vem passar um dia agradável com a gente, aproveitar um solzão lindo desse, o verão está bem próximo e a gente espera todos vocês nesse ambiente familiar. Rapaz, além de encontrar essas variedades de coisas que nós temos aqui, além da piscina, além do almoço, além também da natureza, encontra a paz e a satisfação de ser bem servido, né? Opção de lazer para toda a família é o que não falta aqui no Rancho da Pedra, em Cantagalo, Rio das Ostras. Olha só, tem lago, tem local para você ficar com a sua família, vários ambientes para você fazer aquela foto, fazer aquele registro emocionante, para você aproveitar o seu dia, o seu domingão, o seu sabadão, o seu feriado, tem que ser aqui no Rancho da Pedra, Cantagalo, Rio das Ostras. Sempre que tem a oportunidade de vir até aqui, a gente vem prestigiar esse espaço que é uma maravilha. Vocês são da onde? Me conta. Nós somos de Teresópolis. Isso. Região serrana aqui do Rio, mas prefere, né, passar aqui fim de semana aqui no rancho, não é isso? Pois é o aconchego, né? A gente fugir da rotina um pouco de trabalho e o ambiente aqui é bem receptivo. Fabrícia, me conta uma coisa, vi que você tá aqui deitada na rede, relaxando com seu filho, é isso? O que você tá achando do espaço aqui? Maravilhoso. Ambiente familiar, sempre tô aqui com minha família, muito bacana o local. Primeira vez que você vem? Não, tô sempre aqui. Ah, então sempre já tá aqui todo feriado, fim de semana? Sempre, sempre. A comida maravilhosa, as crianças ficam à vontade, tudo ok. Ainda não são 11h40, daqui a pouquinho o espaço aqui gastronômico do Rancho da Pedra estará de portas abertas. Porque, gente, você que vai vir para poder passar o dia aqui no rancho, chega bem de manhã, já aproveita, almoça, o almoço é até às 2 horas da tarde. E o legal é que depois do almoço você ainda tem muita coisa para aproveitar aqui no Rancho da Pedra, em Cantagalo, em Rio das Ostras. Eu fico por aqui porque, ó, a diversão é bem garantida, hein? O que você mais gosta aqui, Davi, do Rancho da Pedra? O campo, né? Claro. E o toboágua também, né? Que eu vi aqui que você já tá preparado para cair na piscina. Sim. Então vai lá, mostra pra gente. Diversão garantida, gente. Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede
E não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.